Hoje a gente vai conversar sobre a primeira consulta do pediatra, né? Depois do nascimento do nenê. Mas antes disso, o que eu queria falar um pouquinho? Que a gente sempre fica com dúvidas, né? Como se tornar uma mãe, a melhor mãe possível, melhor pai possível para receber seu bebê. A melhor forma da gente receber bem o nosso bebê é a gente se informando, né? Até mesmo antes da concepção, fazer um pré-natal adequado. Estou preparando um bate-papo com uma obstetra que vai dar os direcionamentos de quando começar o pré-natal, né? Quais são os exames de pré-natal, como que deve ser feito esse acompanhamento. A gente está organizando uma live nesse sentido, né? Mas como ser uma mãe nota 10, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa para ser uma mãe nota 1000, nota 10, a gente tem que se amar. Por que esse se amar? Porque você precisa primeiro se amar para poder potencializar o seu amor pelo outro. E pelo filho, tá incluído nisso, né? E se você não gosta de você mesma, tudo o mais vai ser incompleto. Outra coisa é que você tem que ser autêntico, né? O que é isso? Procure cada dia menos ligar para a opinião dos outros. Isso quer dizer o quê? Que a sua história é uma história única, tá? Você é um ser único, você tem a sua trajetória, tá? Claro que você tem que ter essa trajetória com muita responsabilidade, né? Mas você é um ser único. E você vai ser um pai, uma mãe única também, né? Outra coisa é que você tem que ter muita coragem. Porque nessa jornada da maternidade, da paternidade, você tem muita coragem. Tem muitos momentos difíceis. Ser pai, ser mãe realmente não é fácil, né? Mas é tão compensador que vale a pena. E sempre vocês devem se informar, né? Procurar fazer tudo com muito amor, porque no fundo o que vale, gente, é o amor que a gente dá para os nossos filhos, e é isso que eles sentem, tá? E sempre com muito, até para chamar atenção, sempre com muito carinho, tá? Hoje a gente então vai começar o nosso bate-papo sobre a primeira consulta após o nascimento do bebê. E são várias as dúvidas, né, que os pais têm a respeito disso. Uma dúvida, então, é assim, o nenê nasceu, foi tudo bem, né, sem nenhum fator de risco, recebeu alta para casa, saiu do hospital de alta para casa. Primeira coisa, vocês têm que agendar uma consulta com o pediatra. E esse agendamento da primeira consulta com o pediatra tem que ser em torno de 3 a 7, 10 dias após o nascimento, com algumas ressalvas. Se o nenê tiver algum fator de risco para icterícia, por exemplo, tipo, a mãe é O e o nenê é A ou B, quer dizer, o sangue da mãe não combina com o sangue do neném. Ou a mãe é negativo e o neném é positivo. Também existe essa possibilidade de não combinar o sangue. O neném pode ficar um pouquinho mais amarelinho. Então, por conta disso, vocês têm que agendar a consulta com o pediatra logo após a saída da maternidade, tá? Que é de 7 a 10 dias. E tem aquelas situações
que vocês têm que ter o contato do pediatra, da secretária ou do pediatra, que pode ser que precise ir antes, né? Uma das causas de precisar procurar antes o pediatra é a icterícia, como eu já falei. E aí, sempre eu gosto de falar assim, o primeiro lugar que fica amarelinho na criança é o olho. E o olho também é o último que fica branco. Por quê? Porque é o lugar que a gente logo nota que o neném está ficando amarelinho. Mas tem o nível de icterícia, de amarelinho, para colocar no banho de luz, depende muito, varia. Dependendo da idade gestacional do neném, do peso de nascimento e das horas de vida. Então, só o pediatra que vai ter capacidade técnica de falar se o neném vai precisar colher sangue para ver o nível da bilirrubina, do amarelo, ou se esse nível é necessário para internação ou não, tá? Então, uma das coisas que sempre preocupa. E uma outra preocupação muito grande do pediatra e da família é a respeito da amamentação. O que vocês têm que saber ao sair da maternidade? Que todo nenê, ele não nasce sabendo amamentar, e toda mãe também não tem o nenê, não é porque ela teve neném que ela vai saber de mamar. É um aprendizado, tanto da mãe como do nenê. Por conta disso, muitas vezes a mãe, para aprender a mamar, a mãe, para amamentar bem, ela tem que aprender a mamar. E o bebê também tem que aprender a mamar também. A mãe a amamentar e o nenê a mamar. E isso é uma das causas que muitas vezes a gente tem que antecipar a consulta com o pediatra. Por quê? Porque a gente sabe que nos primeiros dias de vida, todo nenê perde em torno de 10% do peso. Ai, doutora Elibene, mas o meu nenê mamava tão bem, mas mesmo assim ele perdeu peso. É normal, gente, tá? Todo nenê, quando nasce, ele perde 10% do peso, tá? Nos primeiros dias. E a gente sabe que o leite do peito, ele aumenta de 3 a 7 dias após o nascimento. Então, nesse período, o neném ainda perde peso. E ele vai chegar ao peso que nasceu mais lá para frente. Vocês não precisam preocupar com isso. É uma coisa, assim, completamente normal, tá? Perder peso. Só que pode perder peso, só que tem que ser só 10%. Quando a perda é acima de 10%, a gente já começa a preocupar com isso. Será que tá tudo bem? Será que não tá tudo bem, né? E aí, muitas vezes, é uma das causas que vai procurar o pediatra. Ou se a pega estiver errado, o peito estiver muito machucado, também é outra orientação. Uma coisa que sempre eu gosto de falar para as mães: se a pega tá doendo, é porque tá mamando errado, tá? Tem que tirar o nenê com jeitinho e fazer a pega novamente, certo, meninas? Uma outra queixa muito frequente, que muitas vezes tem que antecipar a primeira consulta do pediatra, é a respeito do umbigo. Alguns pais ficam extremamente preocupados com o umbigo. Primeira coisa, gente, o umbigo não dói. O umbigo não dói porque não tem nervo, não sangra porque tá com a borrachinha e não cai na nossa mão se não tiver na hora. Então, é lavar com água e sabão, enxaguar bem, tá? Lavar bem, enxaguar bem, secar muito bem, né? E depois que você vai passar álcool a 70%. E não é só nisso, é depois também que caiu o umbigo. A gente continua passando álcool mais uns 10 dias, é o que eu oriento, tá? Mas isso varia de uma criança para outra. Bom, então você vai sair já do hospital com a consulta já pré-agendada com o pediatra, em torno de 7 dias, 10 dias.
e com um canal aberto, para que se você precisar ir antes, a gente pode já pode ser visto antes pelo pediatra, tá? Bom, e é importante que vocês saibam também que ao nascimento, o nenê está dentro da barriga. Estando dentro da barriga no líquido amniótico. Então, logo que o nenê nasce, ele tem aquelas secreções nas vias respiratórias. Isso é completamente normal. Então, se o nenê ficar fungando o narizinho logo ao nascimento, o que a gente orienta é limpar com soro fisiológico várias vezes ao dia, né? Lembrando, gente, que todo bebê, ele pode voltar leite até em torno de 8 meses de idade. Uns mais, outros menos. Tem em alguns períodos, tem os picos que pode ter mais volta de leite. Mas, de qualquer forma, o que a gente sempre orienta é manter a cabeceira do nenê mais elevada, tá? Em torno de 30 a 45 graus. E eu sou bem radical com isso. Eu acabo falando assim, olha, vocês, por favor, deixe a cabeceira bem elevada até para trocar a fralda. Por quê? Porque quando a gente troca a fralda do nenê, a gente põe o nenê retinho e aí pode voltar leite. Voltando leite, fica, engasga, espirra, tosse, entope o nariz, tá? E aí fica muito ansiosa. Ontem mesmo, eu tive uma mãezinha que hoje o nenê dela tá com 7 ou 8 dias. Ontem à noite ela me ligou. Doutora Libene, olha, tô mandando esse vídeo do nenê tá respirando diferente, tô muito preocupada, pais de primeira viagem. E aí, o que eu faço? Eu falei, olha, eu penso que seja só água do parto, por isso que eu pedi para vocês limparem com soro fisiológico, mas se tá preocupado já de madrugada, de noite, deve levar para ser avaliado. Aí levou no pronto-socorro, era só isso mesmo, tá? Levou no PA de madrugada, era realmente só isso, não tinha doença, não era patológico. Isso é um dado muito importante que a gente tem que falar para vocês, porque diminui muito o estresse da família. Nessa primeira consulta também, que sempre eu peço para as mães, não precisem ficar achando que vocês vão tomar conta 24 horas do nenê. Isso é ilusão, a gente cansa. Então, o primeiro filho, a gente tem muita dificuldade em delegar funções. A gente acha que a gente vai dar conta do filho sozinho, vai conseguir tomar conta. Eu lembro que da minha primeira filha, eu não deixava ninguém trocar, ninguém dar banho, não deixava nada. Só que no segundo, eu já fui deixando. Por quê? Porque a gente não dá conta, gente. E depois de 20 dias, 30 dias, a gente começa a entender a importância da cooperação da família para ficar com a gente, tá? Então, isso é de extrema importância mesmo que a gente tenha a ajuda, seja do parceiro, seja de uma irmã, seja da mãe, tá? Então, é hiper importante que vocês se permitam, né? Vocês têm que se permitir a serem ajudados. Eu falo por mim mesma, que primeira filha eu não deixava ninguém me ajudar, eu dava conta de tudo, né? Mas não é legal porque desgasta a gente, né? E chega um ponto que a gente tem que pedir arrego, e isso é muito desgastante, tá? Bom, outro ponto muito importante na primeira consulta do pediatra já quando for a primeira consulta, não esquecer de já ter feito as vacinas. Quais são as primeiras vacinas que a gente tem que fazer? É a BCG e a hepatite B, certo? Quando? Assim que sair do hospital. Tem alguns hospitais que já fazem a primeira vacina antes da alta. Tem outros que não estão fazendo. Então, saiu do hospital, vai no postinho mais próximo de casa. Eles têm dias certos para vacinar.
procura se informar para levar o seu nenê para receber as primeiras vacinas, que são a BCG e a hepatite B. Quando que serão as outras vacinas? As outras vacinas, só com 60 dias. Aí, na consulta, o pediatra vai orientando, tá? Uma outra dúvida muito frequente é se tem mesmo necessidade de oferecer a vitamina D para o nenê. Tem sim, gente. Já é uma norma a nível mundial que o nenê, assim que for para casa, nos primeiros dias de vida, a gente tem que começar a vitamina D, tá? E até quando que vai dar essa vitamina D? Vai dar essa vitamina D até completar 24 meses, 2 anos de idade. E no primeiro ano de vida, é 400 unidades internacionais por dia. De 1 ano até 2 anos aumenta um pouquinho, é 600 unidades internacionais por dia, tá? Então, todo bebê tem que tomar, existe protocolo já que existe. E o neném que mama só no peito, quando ele completa 90 dias de vida, já também é protocolo, a gente tem que começar a oferecer para esse bebê o quê? O ferro, reposição de ferro, porque a gente sabe que o leite do peito, ele é excelente em tudo. Melhor leite do mundo, não tem um leite igual. Mas, a partir de 3 meses, o estoque de ferro do bebê, aquele nenê que nasce a termo, sem nenhum problema. Esse estoque de ferro do nenê abaixa muito e nos primeiros meses o nenê cresce muito. Então, ele precisa disso precisa do ferro para manter esse crescimento acelerado que ele tem no início, tá? Isso é de extrema importância, tá? Além disso, gente, os banhos. Todo mundo tem muita dúvida. Hoje mesmo eu ri muito. Por quê? Porque tinha um paizinho que chegou, né? Falou, doutor Libene, com esse calorão de Cuiabá, meu nenê já tá com 22 dias, né? Que eu tinha pedido para retornar para ver peso. Já tinha feito, acho que 2 consultas, essa foi a terceira, 22 dias por causa do peso, pega. A gente tava organizando isso com a família. E aí o paizinho falou assim, então, o que aconteceu, doutora Elibene? A sogra entrou junto. Aí tem gente que não quer que dá banho no nenê, só pode dar um banho por dia. O que a senhora acha? Aí eu falei, olha, banho com água e sabão é só um banho por dia, mas banho com água para refrescar, quantos banhos quiser, sem problema nenhum. E se por acaso tiver um cocôzinho mais grudadinho, um cheirinho mais forte, pode dar várias vezes banho. Um com água e sabão e o restante só com água. Ah, mas antigamente, doutora Libene, era só um banho. Falei, pois é, só que antigamente não tinha água quente no chuveiro fácil, tu tinha que carregar a água, a casa não era forrada. Então, o que acontece? Isso daí acontece o quê? Acontece que era muito mais difícil. Então, falava que tinha que dar banho 10 horas da manhã, porque o sol estava mais quente. Hoje não tem isso, a gente pode dar banho no horário que quiser, porque você vai dar num lugar fechado, não vai ter corrente de ar, a água vai estar quentinha, fácil para você fazer isso, tá? E, então, não tem número de banhos. Outra coisa, gente, eu estou escrevendo aqui algumas coisas que estão me perguntando para depois eu poder responder. A respeito das roupas do recém-nascido. Cuiabá é uma cidade quente. Então, não, doutora Libene, mas não posso concordar com a senhora, né? Mas olha, gente, é assim, o nenê sente frio? Sente, mas também o nenê sente calor. O problema é que os pais, na grande maioria, eles são orientados para olhar a temperatura do bebê num local que não é o correto, tá? Onde que a gente olha a temperatura do nenê? A gente olha a temperatura do nenê no peito, nas costas e na cabeça. E aonde que a gente quer olhar? A gente quer olhar a temperatura do nenê nas extremidades, mãozinha, pezinho, nariz, queixo, orelha. E esses locais
sempre são mais frios. E por quê? Porque passa menos sangue. Passando menos sangue, vai estar mais geladinho. Então, a gente sempre acha que o nenê está com frio. E aí, por conta disso, a gente acaba encobrindo muito o nenê. Quando a gente fala de muita roupa do nenê, o que a gente quer falar? A gente quer falar que muita roupa acaba fazendo com que o nenê sinta muito calor, que a pele do nenê, que é uma pele hipersensível, fique muito irritada, começa a dar lesão de calor na pele, tá? Atrito, muito atrito, começa a dar lesões igual de alergia por baixo da roupa, que a gente pensa que é picada de mosquito. Não, mas foi. Doutor Libene, mas olha, meu nenê tá todo picado. Eu não sei onde tem mosquito, porque eu não tô vendo mosquito aqui em casa. Aqui não tem mosquito. Aí eu falo assim, tá muito calor? Não, não tá. Na hora que você vai ver, gente, a mãe mesmo olha, neném tá até transpirando, nuquinha até molhada, cabelinho tudo molhado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que o centro regulador da temperatura do nenê não é igual ao nosso. E muitas vezes o nenê, a gente tem que ver com o nenê, não adianta, tem que pegar no nenê para sentir, tá? E a temperatura boa do recém-nascido e da criança é em torno de 36 a 36,5, tá? Febre é acima de 37,5, tá? Mas isso não quer dizer que o nenê esteja com calor se ele tiver transpirou. Vocês têm o quê? Vocês têm que tirar a roupinha do nenê. Vocês tiram a roupinha, deixam no ambiente mais fresco. Vocês vão ver que começa a desaparecer aquele vermelhidão, tá? E tem nenê que chora muito por causa do calor, tá? Um outro tema importante que tem que ser discutido durante a consulta, da primeira consulta ao pediatra com um recém-nascido, é a respeito da alimentação materna, gente. Vocês fiquem, doutor Libene, mas você vai falar que eu não posso comer nada. Não, pode ter um monte de coisa que vocês podem comer, tá? Só que vocês têm que comer comidas saudáveis. E isso não é só depois que o neném nasceu. Esse alimento saudável, ele tem que ser ingerido até antes da gravidez, durante a gestação e após a gestação. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que o nenê, ele já sente o paladar intraútero. O líquido amniótico, ele recebe os aromas. O neném, quando ele degluta, ele já sente gosto do que a mãe come. Então é muito importante, tá? E uma dúvida que vira-mexe aparece no consultório é o quê? Eu posso tomar um golinho de vinho, doutor Libene? Tô querendo sair, tenho aniversário, tenho um casamento, posso tomar um golinho de vinho? Vai passar pro leite do nenê? Vai passar. Tudo, eu brinco e é verdade, gente. Tudo que a mãe fala, pensa e come, de alguma forma vai interferir, tá? Na dinâmica do nenê, tá? E sai no leite. Por quê? Se a mãe está estressada, vai alterar os hormônios, as substâncias que são liberadas e vai sair no leite. Se a mãe fuma, vai sair um monte de coisa no leite, né? De substâncias. Se a mãe ingere álcool, também vai sair. O que a mãe pode ingerir em 24 horas, que a gente orienta, é em torno de 100 ml de vinho, né? Com baixo teor alcoólico. Vinho do Porto já tem alto teor alcoólico, né? Ou então espumante. Isso não teria problema algum, desde que fosse no máximo 100 ml em 24 horas. Só para fazer bonito, né? Muitas vezes nem não teria necessidade, tá? E outra dúvida das mães, já na primeira consulta,
É preocupação com os cachos lindos, né? Porque muitas querem pintar o cabelo, porque durante a gestação acabou que não arrumou o cabelo, né? Outras querem passar química de alisamento no cabelo. O que a gente orienta? Que não deve ser feito a princípio, e se quiser fazer, tem que deixar pelo menos 1 centímetro de raiz sem fazer. Então, de repente, nem vai adiantar fazer. Aguarde um pouquinho. Por quê? E se for pintar, fazer química, não pode ter amônia. Mas cuidado, gente. Tem muito produto que tem amônia, que é tóxico, sai no leite. E acaba que muitas vezes a gente fica sem saber que tem e tem. E isso faz mal pro neném, tá? Deposita em vários órgãos do neném que pode complicar, tá? Uma outra dúvida bastante frequente, voltando na alimentação da mãe, que a mãe deve comer então. Voltou. Deu algum problema aqui na internet. Então, a alimentação da mãe tem que ser saudável. Evitar tudo que é industrializado. Tudo que tem muita química. Gente, os alimentos industrializados, o que acontece? Eles têm muito acidulante, tem muito sal e muito açúcar embutido. E isso vai refletir tudo no neném. O intestino do nenê, como todo nenê, o nenê ele não nasce pronto. Ele é um ser que está ele está em formação, né? Então, ele não é um adulto em miniatura e por isso ele está formando as enzimas, o organismo está adaptando, né, em todos os sentidos. E tudo que a mãe come vai sair um pouquinho no leite e vai alterar a função intestinal do nenê, gástrica. Então, alguns alimentos têm que ser consumidos com moderação, outros têm que nem ser consumidos se forem industrializados, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu acho que agora já está funcionando. Travou, mas agora está funcionando. Tá? E sempre lembrar que quanto mais saudável, melhor. Tá? E tem muitos alimentos que o pessoal fala que não pode comer, mas na realidade pode sim. Tá? Desde que seja uma quantidade normal. Tá? Por exemplo, se você for comer um prato só de repolho, vai fazer mal. Se você comer uma porção de repolho, provavelmente não vai ter problema algum. Se for comer uma porção de beterraba na salada, não vai ter problema. Agora, você vai comer só salada de beterraba, vai dar problema no neném, tá? Então, é bom senso, tá? Mas, de uma forma geral, eu oriento as mães a evitar os alimentos ácidos, tá? Evitar os industrializados, evitar excesso de leite, refrigerante, porque pela química mesmo, tá? E carboidratos, porque viram açúcar e o açúcar acaba sendo ácido, tá? Então, os alimentos saudáveis e carnes magras, eu sempre acabo liberando e sempre dá certo. Uma outra dúvida, que se tiverem dúvida e querem saber dessa primeira consulta, a gente pode ir conversando. Uma outra dúvida que as mães sempre têm é o que é puericultura. Tem algumas tem umas mães que me perguntam: doutora Elibene, a gente ouve falar muito em puericultura. O que é puericultura? Puericultura é um acompanhamento do seu bebê, tá? Periodicamente, onde a gente vai
analisar o crescimento do seu bebê, o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento neuropsicomotor, como a fala, como a sociabilização, tudo é um desenvolvimento global do bebê. A gente vai fazer diagnóstico ou vai fazer suspeição diagnóstica de algumas doenças que podem ocorrer nesse trajeto todo, inclusive doenças psicológicas. E também na consulta de puericultura, a gente tem que fazer o quê? Prevenção de acidentes. E orientar os pais como brincar, né? Por isso que a consulta de puericultura a gente não consegue fazer rápido, tá? Por quê? Porque é muita coisa para ser explicada. A gente tem que orientar a alimentação, prevenção de acidentes, fazer um exame físico completo, né? Orientar sobre dentição, orientar sobre telas, que é um outro tema que eu tenho que falar, né? Que é o uso de telas das nossas crianças, está levando a tanto prejuízo, a tanto problema comportamental, além de problema físico, que a gente sabe que o excesso de tela diminui o QI, né? Além de aumentar, tem um estudo japonês que saiu há poucos anos atrás, eu não me lembro exatamente que ano que foi, acho que foi em 2019, falando que as telas aumentam em torno de 92% o excesso de tela, aumenta a miopia em criança. Então isso é muito grave, gente. E nós, como pais, a gente tem que falar, tá? Porque os filhos, eles dependem da gente. Papai do céu deu os filhos pra gente criá-los com carinho, com amor, com respeito, né? Dentro do que a gente acha melhor, tá? Mas os pais, a gente não tem a verdade absoluta como pai, tô falando como mãe agora, né? A gente não é detentor da verdade absoluta, mas por isso que vocês têm que procurar ler, se atualizar, para poder dar a melhor parte de vocês para essa criação dos filhos de vocês, tá? Então, o que é a puericultura? Puericultura é um acompanhamento global, onde nessa consulta o pediatra ele vai orientar sobre alimentação, crescimento, desenvolvimento, tirar todas as dúvidas do neném, da mãe, prevenção de acidentes, tá? E fazer diagnósticos, inclusive, de doenças psicológicas, tá? Então, é muito importante. Aí se vocês tiverem dúvidas de como ver o gráfico dos nenês que tem na caderneta de acompanhamento da criança, nessa consulta a gente orienta, tá? Então é de extrema importância. E de quando em quantos meses que deve ser feita essa consulta? Bom, essa depende muito. No início, por exemplo, tem crianças que no primeiro mês de vida chegam a ir ao pediatra várias vezes, 3, 4 vezes, ou porque não está ganhando peso adequadamente, ou porque não está mamando bem, ou porque está mais amarelinho, ou porque a mãe tem dúvida do umbigo. Isso varia. Uma outra dúvida muito frequente do recém-nascido, tanto menino como menina, é o tal da mama. A mama do recém-nascido, ela pode aumentar um pouquinho, né? Mas vocês não podem deixar que ninguém faça expressão. Por quê? Porque pode infectar, e aí pode ser que o neném precise tomar antibiótico, isso é muito complicado, tá? Bom, então no primeiro mês, geralmente a consulta é em torno de 5, 7, 10 dias de vida, né? E se o neném tiver tudo bem, mais ou menos com 30 dias de vida, tá? Depois, com 60 dias de vida, se tiver tudo tranquilinho, com 4 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Isso é pelo Ministério da Saúde. A orientação de consulta de puericultura pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pode ser
mensal até 6 meses e bimestral até 1 ano, tá? Só que isso é muito variável, dependendo da criança, de cada criança e da necessidade, né, de cada criança. Além disso, uma informação muito importante para a mãe de recém-nascido, para a família de uma forma geral, é que tem alguns lugares da casa que não tem que entrar com criança. Cozinha é um deles, porque pode escorregar, pode cair, explodir alguma coisa, cair alguma coisa quente da criança, tá? Então não é lugar. Fazer comida com o neném no colo, pode esquecer, gente, pelo amor de Deus, tá? Esquentar um café que seja, comer com o neném no colo também não dá. Por quê? Porque queima, espirra, cai alguma coisa no neném. Acidente, olha só, prevenção de acidentes é uma das funções do pediatra que está fazendo puericultura. Por quê? Porque vai prevenir acidente do neném. Então, cozinha, banheiro, tá? Não é lugar de criança, pode correr muito risco. O recém-nascido, ele tem alguns riscos que ele corre, inclusive com o irmão mais velho. Por quê? Os pais que têm crianças mais velhas, muito mais velhas que o bebê, tem que ter muito cuidado ao chegar em casa, porque a outra criança, ela fica muito curiosa. Se a gente começa a não deixar o nenê, o irmão mais velho, ver o neném, a pegar, colocar no colo, então corre o risco de, numa piscada de olho que a família deu, ela vai lá e tenta pegar e derruba o nenê, né? Ou machuca o nenê. Então é preferível que você acomode o nenê num cantinho de um sofá, que o nenê descanse, que a criança pequena descanse, coloque o bracinho no braço do sofá e põe o nenê no colo sob supervisão, tá? Nunca deixar o nenê na cama onde tem criança um pouco mais velha, porque o outro pode querer puxar. Outra recomendação é que uma criança não pode cuidar de outra. Quem cuida de criança, de qualquer criança, é um adulto mais velho e responsável. Só o fato de ser adulto não dá o aval para cuidar da criança, porque tem adulto que está assistindo televisão, que está no celular, né? Então não adianta, tem que realmente cuidar do bebê que está ali. Um outro problema que a gente preocupa muito é durante o banho. Tem que ver a temperatura da água. Temperatura, sempre eu peço para olhar com essa parte da mão ou com o cotovelo. Posso usar termômetro? Pode. Só que não pode se esquecer que os termômetros muitas vezes estragam. E aí eu já tive casos de queimadura no consultório porque estragou o termômetro e a família confiou mais no termômetro do que na mão. Então vocês têm que ficar bem atentos com isso. Então, cozinha, banheiro, temperatura da água. Colocou o bebê no carrinho ou no bebê conforto, tem que usar cinto de segurança. Ah, não, doutor Liberi, acabou de nascer, já vai cair, cai. E cai mesmo, tá? E com quem que o nenê mais cai? O nenê mais cai com o pai e mãe. Por quê? Porque a gente tem certeza que o nenê não vai cair, né? Quando tá pai e mãe olhando, fala, mas nunca mexeu, pabuf, caiu, tá? Então vocês têm que ter assim. E um equipamento, né, entre aspas, que tem que ser levado para o hospital é o bebê conforto ou a cadeirinha, né? Porque o neném já tem que sair do hospital nesse bebê conforto ou cadeirinha. Não se esqueçam. É extremamente importante. Eu já tive nessa minha trajetória de pediatra, eu já tive 3 pacientes que foram a óbito. Vou contar para vocês, porque a gente tem que contar, porque parece que é mentira, tá? Eles faleceram por quê? Um deles foi
na casa de um parente, da mesma rua, 2 quadras onde morava. E aí resolveu colocar o nenê na cadeirinha, no banco da frente, e não fixou. Teve uma batida e a criança voou ali, machucou e morreu, tá? Isso é dentro da cidade. E os outros 2 que eu perdi foram o que aconteceu? Estavam viajando de carro e a mãe deu de mamar e ficou com o neném no colo, carro em movimento. Também teve acidente, ninguém teve nada, só o neném que morreu. Por quê? Porque o peso do adulto caiu sobre a criança. Isso é complicado, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E o único jeito que tem de prevenir acidentes é prevenindo, tá? Neném cai do sofá com travesseiro, apesar do travesseiro. Cai ele e o travesseiro ainda cai em cima. Então a gente tem que ter cuidado. Então, essa primeira consulta pós-nascimento com o pediatra é de extrema importância. Por quê? Porque aí vocês vão tirar todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades, né? Para poder passar o mês melhor. Porque realmente, gente, como eu sempre falo, a jornada da maternidade é uma jornada, tá? Tem dias bons, dias mais ou menos, mas todos eles valem a pena sempre, tá? Eu acho que não tem experiência mais gratificante do que a tal da maternidade e da paternidade. Só que com isso a gente tem que ter muito, muito cuidado, muito conhecimento, e para isso vocês têm que procurar se informar. Agora, essas informações têm que ser de qualidade, tá? Alguma outra pergunta? Já falei de vacina, das mães, da bebida, do cabelo. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta que tá aí, eu vou abrir para pergunta, tá? Pode fazer aí no chat, que aí a gente pode ir tirando as dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ver aqui que tem alguma pergunta por aqui para eu responder. Vamos ver. Obrigada, Anne! Amo você também. Ai, tanta gente conhecida, querida. Rosena entrou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, gente. Aproveitem, estou à disposição. Mas como fazer com o bebê que dorme no ar-condicionado? O que eu sempre oriento? Nenê pode dormir no ar? É uma outra dúvida muito frequente. Doutora Libene, qual que é melhor? É ar-condicionado ou ventilador? Bom, o menos ruim é o ar. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele possibilita que o ar que a gente respira seja filtrado. Para isso, né, vocês têm que limpar o filtro do ar umas 3 vezes por semana. E quando filtra o ar-condicionado, o que acontece? E refrigera, o ar fica ressecado. Então, sempre eu oriento para colocar uma bacia de água no quarto. Posso colocar um umidificador? Pode. O umidificador, ele é até superior que a bacia de água. O que acontece é que o umidificador, a gente tem que lavar todo santo dia o recipiente onde fica a água, porque ali forma um lodo. E aí sai no vapor, né, borbulhando ali, vai sair os fungos para a gente respirar e acaba fazendo mal. E como que a gente vai fazer? Então, qual que é o melhor? O melhor é o ar, ou é o ar-condicionado ou o ventilador? Os dois têm que estar limpos e nunca diretamente pro bebê. O ventilador, se tiver alguma poeirinha no ar, ele faz com que aquilo pode levar alergia no nenê.
Mas se a hélice estiver limpa, sem problema algum, desde que não seja direto no bebê, tá? E quanto às roupas no ar-condicionado? É bom senso, gente, né? É isso que eu falo. Não é porque não adianta você colocar o ar-condicionado no 20 e colocar tanta roupa como se tivesse 5 graus. Então é bom senso, você tem que colocar a roupa de acordo com a temperatura do ambiente, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Pode comer comida japonesa? Pode sim, tá? Porque eu tenho certeza que quem tá perguntando da comida japonesa aqui não vai comer comida japonesa em lugar que ele não conhece, que não tem higiene, que não é produto de boa qualidade, tá? Então tem que ser pode comer coisa crua? Até pode, se vocês tiverem certeza da qualidade do local. Se ficar uma qualidade duvidosa, ou que vocês não conhecem no restaurante onde vocês vão, primeira vez, evita coisa crua, coma as outras coisas que já são pré-cozidas, para evitar problemas, tá? Que mais de pergunta? Também tô com saudades do Miguel aí. Café e pimenta durante a amamentação. Isso aí, Sumara, vou responder. O café, a gente fala do café porque tem cafeína. Cafeína, ele é estimulante. É estimulante para a mãe e é estimulante para o nenê. E como ele é estimulante, ele pode dar mais irritabilidade no nenê, aumentar a cólica no nenê. E o que tem cafeína também que a gente esquece? Chamate, chocolate, tem muita cafeína, chimarrão, tereré, chá verde, tá? Então, e a pimenta, ela é muito, condimento forte, a gente, pelo mesmo motivo, a gente orienta para não ser usado, tá? Além disso, pode sim comer comida japonesa, já me perguntou aí. Qual que é a vacina do 3º mês que a senhora recomenda? Bom, agora que nós já estamos nos finalmente, né, vou falar sobre a vacina do 3º mês. A vacina do 3º mês, que todo bebê tem que tomar, é de meningite. Na rede pública, só tem a vacina contra a meningite C, que a meningite C, ela é responsável por em torno de 19% das meningites das crianças, em toda a faixa etária, família de criança, que nós estamos falando. E na rede particular, tem a meningite C, que vem junto com a meningite A, W, Y. Então, em uma vacina tem 4 tipos de meningite, a A, a C, a W e a Y. E tem uma outra vacina na rede particular, que é a meningite B. A vacina contra a meningite A, C, W, Y, ela pega essas 4 juntas, 34% das meningites nessa faixa etária. E a meningite B é em torno, depende da região, né? E o Brasil é um país assim intercontinental, então varia de região para outra. É em torno de 60% das meningites do primeiro ano de vida é pela meningite B. Se você juntar as duas vacinas, a ACWY, que pega 34% juntas, mais a 60% da meningite B, dá uma cobertura contra a meningite de 94%. Se você fizer só a meningite C, você vai ter uma cobertura contra a meningite de 19%. Então, uma vacina que vale muitíssimo a pena fazer na rede particular são as meningites, porque na rede pública só tem a C, na rede particular tem outras, para dar melhor cobertura, tá?
Como saber nos primeiros dias pós-nascimento se o leite do peito está sendo suficiente? Vou te responder facinho. Papai do céu é perfeito, né? Se o neném está com uma boa pega, e a grande maioria das mães, elas conseguem, tem o colostro, que é um leite muito mais concentrado, mas tem pouca quantidade, mas é muito mais concentrado, sustenta o nenê, né? E o leite que todo mundo quer ter, que aumenta, que vaza, que a gente sente que está saindo, é de 3 a 7 dias. Então, quando o neném nasce, se ele não for prematuro, não for baixo peso, não foi filho de mãe diabética descompensada, não for aquele nenê muito grande, que a gente fala que é grande para a idade gestacional, e nem muito pequeno para a idade gestacional, e nem neném doente, foi um nenê normal, ele nasce com uma reserva, tá? E à medida que começa a baixar essa reserva, começa a dar fome no nenê. Aí o nenê começa a sugar. Por isso que tem alguns nenês que nas primeiras horas de vida eles não conseguem sugar. Não é que tem problema para sugar, é que eles têm a reserva. Se eles não estão com fome, eles não conseguem sugar o suficiente. E aí, o que acontece? Eles vão dormir, a família vai ficar doida se não estiver orientada, porque acha que tem que mamar logo que nasceu. Nem sempre. Tá? O fato de sugar, o nenê gosta, porque ele é ato reflexo e fica junto com a mãe. Toda aquela. É importante esse carinho, é importante esse contato, tá? Mas nos primeiros dias, como saber que o leite está sendo suficiente? Aquele nenê que está mais calmo, tranquilo, né? E que está dormindo em períodos, a cada 2, 3 horas, acorda para mamar. Mas vocês têm que lembrar que o nenê fica agitado por um monte de coisa. Ele nunca fez cocô na vida. Ele nunca fez xixi dentro da barriga, até que ele já fazia, né? Ele não está acostumado com roupa, não está acostumado com voz, nesse tom de voz que a gente fala. Ele ouve, mas ouve de uma forma diferente, só sons graves. Não está acostumado com claridade, com etiqueta que está incomodando. Ele quer mudar de posição, ele não consegue. Então tem gases, muitas vezes mama, a digestão começa a ocorrer, o nenê fica desconfortável, ele quer arrotar. E tem um monte de situações que o nenê fica desconfortável. Só que como a amamentação é muito falada, a gente sabe da importância da amamentação para o nenê, a mãe ela fica muito sob pressão. E aí ela inconscientemente, ela começa a achar que tudo que está acontecendo com o seu nenê é porque ele não está mamando. Mas nem sempre é fome, tá? Isso é muito importante. O feijão, ele pode dar gases no nenê? É assim, se você for comer uma porção de feijão, que tem muita proteína e tem carboidrato em grande quantidade, normalmente não dá gás. Agora, você comer um montão de feijão, pode dar. E isso depende também muito da sensibilidade de uma criança para outra. Então, se é uma mãezinha que adora feijão, não quer substituir por nenhum outro grão, aí ela experimenta. Pode ser que nem dê nada, tá? Porque o que acontece? Tudo que acontece com o nenê é por causa da mãe comeu. Muitas vezes nem não é, gente, tá? Então é ter esse cuidado. Temperatura do banho já falei. E tem muita mãe que tem medo de dar banho no nenê, né? Por isso que ela dá um banho só por dia, com medo de água no ouvido. O que eu posso falar sobre isso? Existe o risco de, durante o banho, ir água no ouvido? O risco existe, mas é um risco muito pequeno, gente. Por quê? Porque Papai do Céu é maravilhoso, né? Tanto que ele fez já a orelha de uma forma que não entra água fácil. Não é assim. E a doutora Libene, você está me falando isso, mas porque você sabe dar banho e eu que não sei dar banho. Bom, se você está com dúvida, e se sua mão for uma mão maior, que não seja o tamanho da minha, que é pequenininha, você pode pegar na cabeça do nenê e tampar os ouvidos, né? Mas minha mão não dá. Então, você põe um algodão em cada lado do ouvido um pouquinho e dá o banho, tá? Mas para entrar água no ouvido do nenê,
Não é fácil, não. Mesmo lavando a cabeça, é feito de uma forma que não entra, tá? Outra coisa, gente. Vão perguntando. Ainda temos alguns minutinhos aqui. Tá? Sobre banho, sobre dieta. E eu acho que é isso, tá? Mas é importante, importantíssimo o acompanhamento do nenê, para que a gente possa diagnosticar precocemente doenças que são muitas vezes resolvidas se feitas o diagnóstico corretamente, tá? E é isso. Mas acho que eu já vi todas as perguntas. Alergia da fralda. Tá. Trocar a fralda e passar apenas a pomada? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu já tenho anos de consultório, né? Com muito orgulho, tá? Já tenho 31 anos, eu acho, só de pediatria. Tá? 32, já nem sei mais. É bastante tempo de pediatria. 33 anos estão me falando aqui de pediatria, tá? Então, eu nunca vi alergia à fralda. O que a gente vê no consultório é que muitas vezes, o que acontece? A mãezinha lava o bumbum, lava só a pepeca e o bumbum, mas esquece que a fralda, ela pega a parte da frente da barriguinha, pega o bumbum atrás. E aí, na hora que o nenê faz xixi, distribui por todo o local onde está a fralda. E na hora de limpar, ela só limpa a pepeca e o bumbum. Então, com o passar do tempo, a pele vai ficando mais sensível, porque fica em mais contato com o xixi. E aí que dá essa dermatite de fraldas, tá? Mas o que eu sempre oriento? Vai trocar fralda, nada de ficar passando lencinho. Deixa o lencinho para passar quando vai sair, quando não dá para lavar com água. Em casa é lavar com água, secar bem, porque a umidade também fragiliza a pele, tá? E troca a fralda. E a gente acaba limpando só a região a pepeca e o bumbum. Mas e ali perto do ânus. Mas esquece que tem todo o bumbum, tem a lateral, tem a frente, que você tem que limpar, tá? E sobre o banho de sol? Assim, banho de sol, antes a gente falava, Raquel, que bom te ver por aqui. A gente falava que o banho de sol tinha que tomar, todo neném tinha que tomar 5 a 15 minutos de banho de sol, por causa da vitamina D. Isso não é mais real. Por quê? O banho de sol necessário para formar a vitamina D é de 10 horas da manhã às 2 da tarde, horário que ninguém recomenda banho de sol por causa de câncer de pele, que é o efeito acumulativo e vai aparecer depois de alguns anos, né? Então, a gente não recomenda banho de sol por causa da vitamina D, porque esse horário não dá. A gente já prescreve a vitamina D desde o nascimento até 2 anos de idade, né? E eu sou uma pediatra que eu falo assim, não, mãe, mas eu quero que dê banho de sol sim, de manhãzinha, logo que o sol nasce, na hora que o sol vai embora. Mas por que é isso? É por causa da vitamina D? Não. Esse banho de sol que eu falo, que precisa dar, é por causa da energia solar. Olha, você vê, o nenê fica dentro de um quarto, se a gente não pede para sair, muitas vezes fica de noite dentro do quarto. 15 dias, 20 dias dentro de um apartamento. E é importante que a mãe, até para a sua saúde mental, ela saia, ela veja outras pessoas, vê o ambiente aberto, sinta vento. E, além disso, o nenê ele precisa de estímulo externo. Quando o nenê sai ao ar livre, ele ouve passarinho, ele não sabe o que é passarinho, mas ele dá um barulho diferente, ele sente vento na pele, ele vê movimento de pessoas, vê um cachorro latindo. Tudo isso é importante para desenvolver o nenê,
tá? Desenvolvimento do nenê. É nesse sentido que a gente pede, eu particularmente peço para dar banho de sol, sair ao sol, bem de manhãzinha ou à tardezinha. Diferente de quando tá ictérico, logo que nasce, que aí é uma outra abordagem, tá? Alguma outra pergunta, gente? Então tá bom. Então eu já falei bastante, né? Estamos terminando nossa live. Se vocês quiserem, e aquelas bolinhas no rosto, bolinha no rosto, geralmente tem várias causas. E tem vários tipos de bolinha que parece espinhas. Isso daí ou é acne neonatal ou é milho sebáceo, que são lesões normais da pele do nenê. Porque a pele do nenê ela é muito sensível, tá? Então, vocês têm que ter cuidado com o sabonete que vocês usam, né? Que tem que ser um sabonete neutro, de preferência sem cheiro, que é outra coisa que eu sempre falo. Ah, doutor Liberi, mas também só não deixa passar um perfuminho, né? Só que é assim, gente. Quanto menor o nenê, maior a alergia. Quanto menor o nenê, pior é a alergia, né? Então, já pensou se acontece alguma coisa mais séria com o nenê de vocês? Eu não sei fazer outro nenê para vocês. E o pior é que, além de eu não saber fazer, nem vocês fazem mais o mesmo nenê, vocês vão fazer outro nenê. Mas esse nenê não. Então, deixa o nenê crescer mais um pouquinho, né? Pra vocês usarem perfume e tal. Quando o nenê nasce, não é legal, tá? Antes de 8 meses, eu não libero nem talco, nem shampoo, nem perfume, nem óleo não sei de que, nem óleo não sei de que. Ah, doutora Liberi, mas eu usei e ficou tudo bem. Perfeito. Se não teve alergia, graças a Deus que não teve. Se tivesse, o que eu ia responder para vocês? Então não dá, tá? Os sabonetes, vocês procurem usar sabonetes assim, de indústria farmacêutica, realmente, dermatologicamente testado, sem muito cheiro, sem cheiro, né? E lembra que evitar os sabonetes cosméticos, usar mais os dermatológicos mesmo, tá bom? Um outro questionamento? Então tá bom. Então, voltando a falar, na próxima quarta-feira, às 21 horas. Mas por que eu escolhi esse horário? Eu escolhi esse horário de 21 horas, gente, porque é o horário que vocês já acomodaram a família, né? E aí vocês podem participar aqui para perguntando, com as perguntas. E eu gostaria que de hoje até segunda-feira próxima, vocês mandassem os temas que vocês gostariam que eu conversasse aqui com vocês, tá bom? A gente já falou então sobre os cuidados na primeira consulta, a importância da primeira consulta com o pediatra, as dúvidas, e aí a gente vai conversando. A gente tem vários temas que eu vou esperar vocês, tá? E em breve a gente vai conversar com uma obstetra para falar da importância do acompanhamento adequado do pré-natal com o obstetra, tá bom? E lembrando vocês que agora eu tô com um canal no YouTube e tô colocando alguns vídeos, tô começando isso, engatinhando, né? Porque vários pacientes estão me pedindo, né, para colocar lá, porque muitas vezes não pode participar da live, e são coisas assim simples que eu falo no consultório, e aí quando eles têm um tempinho, eles olham lá, tá? E aí também eu queria sugestão para eu colocar. E eu tô aprendendo a fazer isso, é uma coisa muito nova para mim, mas eu acho que tô tendo ajuda e eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Então, boa noite, um grande beijo para vocês. Obrigada.